Estamos ao vivo em definitivo, muito bem. Vamos já começar aqui chamando a rapaziadinha que está online neste momento, 2h em ponto. A gente sempre aqui muito pontual, sabe? É uma coisa que dá 2 horas, a live já vai sozinha. Não precisa nem se esforçar muito. É um negócio assim, gente, inexplicável, viu? Deixa eu chamar aqui o pessoalzinho aqui que está online. E os que não estão online também a gente chama, porque aí vê depois, né? Porque é isso, funciona a internet assim, você não precisa ver na hora. Não precisa, esse desespero de ver tudo na hora, não precisa, gente. Pode ver depois, entendeu? Não tem esse problema não. Ó, todo mundo faz live começando aqui, ao vivo, no Instagram da Orfeu Digital, toda quinta-feira às 2 da tarde, pontualmente, ok? Não me venham com churumelas. Logo depois, esta live fica guardadinha é, no IGTV, certo? Ou na IGTV, de acordo com o seu sotaque, a sua região. E depois vai também para o YouTube, ou YouTube, né? Conforme também o seu sotaque. Tá bom? Começando então, hoje dia 18 de junho, eu quero começar saudando aqui a laranja. Laranja que nos traz muita vitamina C. De especial da laranja aqui, hein? Essa laranja tá diferente. Essa laranja aqui tá com um retrogosto de morango, de Atibaia. Não sei, não entendi muito bem não, mas tá boa, de vitamina C. Tá bom, gente? Ó, hoje dia 18 de junho, antes de chamar a Cíntia Gomes, a minha primeira convidada, logo depois tem André Bujanra. Dicas rápidas, voando. Hoje o dia de lives, tem muita live rolando hoje. Então é o seguinte, terminou essa aqui, acabou essa, o Instagram desligou aqui na minha cara, você vai para o Instagram da Patuá Discos, que lá vai ter um papo com o Rincon Sapiência sobre o vinil Mundo Manicongo, dramas, danças e afro-raps, lá na Patuá Discos. Ele lançou o vinil, né, desse disco aí, Jaque entrou aí, salve Jaque. Na sequência, 16 horas, é tudo na sequência, 16 horas tem Paula Lima conversando com Chico César, lá no Instagram da UBC Música, tá? UBC Música. Aí a gente dá uma pausa, toma uma água, toma um suquinho de laranja. 19 horas, Daniela Mercury no Sesc SP, no Sesc ao vivo, ok? YouTube, Instagram, Facebook, tudo. E às 20 horas, para encerrar as dicas aqui, a gente começar o papo, tem duas coisas, aí você escolhe, de acordo com o seu gosto. Aí você vai ver o que é mais legal para você. 20 horas tem o Bacurau ao vivo no YouTube. Se você ainda não viu o Bacurau, veja. Se já viu, veja de novo. No YouTube do Telecine, canal Telecine, com comentários ao vivo dos atores, porque amanhã é dia do cinema brasileiro. Então eles estão fazendo meio que uma homenagem aí para mostrar o filme e os atores lá comentando. Ó, a Buja tá aí, eita. Suco de laranja, o drink do dia, ok, gente? Vitamina C com morango de Atibaia. E ainda às 20 horas tem Almirzinho Canta O Pai, o filho do Almir Guineto. Almirzinho canta Almir Guineto na estreia do canal Som de Casa no YouTube. Tá bom, gente? Então essas foram as dicas, as diquinhas, as diconas, pra gente convidar a nossa primeira pessoinha, que é Cíntia Gomes, que já está aqui, já flagrei, não adianta, não tem volta agora. Primeiro toque para Cíntia Gomes, primeiro toque. Eu sou a primeira pessoa. E aí, Cíntia, como estamos? Eu tô bem, acabei de ver já nesse take de estreia que o quê? Eu tava aqui com o guarda-roupa aberto, aí eu já virei, já mostrei a bagunça do meu quarto. Peraí, deixa eu me posicionar de novo. E já Muito quero o bem. quê? Dizer que eu tô muito feliz, que eu tava com saudade da sua voz. Aí, quando você começou a Pois live, é, foi que eu fui percebendo essas coisas, sabe? que demais, que E, demais. E não é porque o Muito bom. povo, não sei se o povo sabe, mas a gente já trabalhou juntos em rádio, então a gente tem saudade das vozes, né? É verdade, é verdade. Nos encontramos nessa vida na Rádio Eldorado, você na Estadão e eu na Eldorado, né? Dividimos alguns plantões, inclusive, ali, né? Ai, muitas, eu diria. Então, em primeiro lugar, vitamina C para todos, muita laranja.
com gostinho de morango de Atibaia. Eu não vim tão preparada, eu É, vou tomar só uma aguinha mesmo. tá bom. E, Cíntia, vamos lá. Bom, enfim, nos Posso fazer encontramos uma na Rádio pergunta Eldorado. antes? Eu quero que você repita a Diga. dica do Bacurau. Vai ser às 8 da noite no YouTube do Telecine Premium, é isso? No o canal Telecine, o canal normal, tem um Aham, canal no YouTube também, tá lá, certo. Telecine e tal. E aí eles vão transmitir o Bacurau ao vivo, né, entre aspas, ao vivo, com Uhum. comentários dos atores, de Dos alguns atores. atores. Acho que vai ser bárbaro. Eu assisti, é um E filme muito doido, mas eu quero assistir de demais. novo com os comentários para ver se eu entendo melhor. Demais, demais. E tem um detalhe que a transmissão válida só para o Brasil. Não adianta mandar para o seu coleguinha fora do Brasil que não vai conseguir ver, Ah, só para o Brasil. Tá tá, bom? beleza. Fechou. Obrigada pela dica, querido. Muito bom, muito bom. Servimos bem para servir sempre, né? Como diz a padaria aqui do lado. Exato. Cíntia, nos encontramos então em Rádio Eldorado, depois dos desencontros da vida, um sai, um volta, um vai para um canto, outro vai para o outro. E você andou por aí ainda fazendo jornalismo. Você continuou mais um tempinho ainda, né? Sim, continuei ainda mais um tempinho, né? Mudei de emprego, fui para outra rádio de notícias, chamada Central Brasileira de Notícias. Fiquei lá um pouco, depois saí. Aí, com o Sim. dinheiro da indenização, resolvi o quê? Achar que eu era branca, rica, privilegiada e fazer um ano sabático. E aí falei, vou ficar um ano sem trabalhar, não vou guardar dinheiro porra nenhuma. Fiquei um ano de patroa. Sei. Aí fiquei descansando, repensando o que eu queria fazer da vida, tarará, tarará, porque aí nessa, tipo, já tinha dado meio que uns 10 anos de que eu tinha me formado e Hum. começado a trabalhar no jornalismo e tal. Inclusive, eu não sei se você sabe, mas eu tenho uma profissão anterior ao jornalismo, eu sou técnica em meteorologia. Olha só, Então antes eu já tinha trabalhado outros 7 anos na Infraero, no aeroporto de Guarulhos, na estação meteorológica, não sei o quê, que demais. tarará. Aí nisso fiz faculdade de jornalismo, formei e tal, comecei a trabalhar em rádio. Aí nisso passou mais de 10 anos, espero que ninguém esteja calculando a minha idade nesse momento. E aí pensei, pegar essa grana, vou ficar aqui pensando o que que eu quero fazer. Fiquei um ano de roupão, descansando, pensando o que que eu queria fazer. E aí falei, acho que eu quero estudar, cara, eu gosto de estudar e tal. Aí eu fui, e tentei o processo seletivo para fazer mestrado, né? Primeiro eu ter com esse Uhum. projeto sobre o Luiz Gama, né? Que esse mês está completando 190 anos e que foi um Sei. grande jornalista, advogado, líder político e o maior abolicionista negro do Brasil. E aí, estava com essa ideia já, aí fiz um primeiro processo seletivo que foi para letras na Unifesp, com esse projeto. Mano, a prova de letras da Unifesp é muito difícil, cara. Eu lembro que só tinha Imagina. uma questão, tinha uma questão à prova. Eu posso recitá-la, porque assim, eu li a Ah, questão, aí escorreu uma lágrima, assim, no meu olho. Falei, vai, eu não sei responder isso. Aí a que bom. questão era a seguinte: com Hum, base, né, na lista de, porque o processo seletivo do mestrado, né, geralmente das universidades é assim, eles passam uma lista de livros para você ler sim. antes e tem mais alguns excertos, né, alguns trechos na prova. E aí eles fazem perguntas e tal, nananana. Mas nesse caso era uma única pergunta sobre tudo o que a pessoa tinha lido. E a pergunta era: com base em tudo que você leu, disserte sobre as tensões entre a estética e a ética no campo literário na pós-modernidade. Mentira, era na modernidade. Na modernidade. Caramba. Menos Aí mal. eu Se li fosse assim, pós-modernidade, eu não ia saber também. eu também sei lá quando que era a modernidade e a pós-modernidade, né? Aí eu li assim, e falei, velho, tá tirando a favela essa galera, cara. Eu li os 5 livros, eu não sei responder isso aqui. E aí, enfim, não passei nesse processo seletivo É, complicadíssimo de uma pergunta só que, tipo, brocou meu cérebro. E incrível. aí, depois, no ano seguinte, eu peguei a mesma ideia, né, o mesmo projeto, mas adaptado para o meu campo, que é a comunicação, né? Porque eu estava tentando mudar de área. Porque também, né, Sim. nessa história toda da minha vida, antes de fazer jornalismo, eu comecei a fazer faculdade de letras. Quando eu sou do Rio de Janeiro, né? E na UFRJ eu tinha feito letras, português, literaturas, mas eu interrompi Uhum. para me mudar quando eu me mudei para São Paulo. E Tá. aí tinha uma coisa assim, meio tipo, que eu queria recuperar, eu queria concluir esse ciclo, letras, literatura, ai que lindo, tal. Eu falei, acho que esse ciclo aí já era mesmo, acho que eu não tô sabendo mais nada disso aí não.
Aí eu readaptei o projeto, né, pro campo do jornalismo, né, pro nosso campo. E aí fiz Tá, o processo seletivo na USP, né, na ECA, que é a Escola de Comunicações e Artes, e aí as questões da prova eram coisas que eu sabia, né, já estava na minha área e claro, tal. claro. E aí foi mais tranquilo. E aí passei, estou agora no último ano do mestrado, né, concluindo a pesquisa, em Sim. que eu estudo questões sobre representação e autoria negra, principalmente não, assim, tem toda a obra do Luiz Gama que ela não é só de textos jornalísticos, né, de artigos publicados em jornal. Ele também foi poeta, né, ele lançou um livro Uhum. chamado Primeiras Trovas Burlescas de Getulino, em 1859 e 1861, a reedição dele, em que essa obra ela é inscrita, né, no período que a gente chama de romantismo, né, na literatura, e que Tá, ela traz poemas, assim, traz principalmente sátiras, né, inclusive sátiras sociais e políticas, porque ele adorava sacanear, entendeu, com a estrutura monarquista da época e tal. Tá, e traz também poemas românticos no sentido de versos de amor, né? E são os tá, primeiros, inclusive, versos de amor direcionados, né, endereçados às mulheres negras. E aí, então, eu estudo a constituição desse sujeito étnico e negro, né, nessa obra literária que depois ele leva para o jornalismo, né, então essa voz negra na imprensa, e o que que essa voz negra enuncia, né, quer dizer, principalmente uma representação para aquela época inovadora do sujeito negro, né, porque a gente tem que uhum, lembrar que no século XIX, nós, negros e negras, não éramos considerados seres humanos, a gente não era considerado pessoa, a gente era mercadoria e era dessa sim. forma também que a gente aparecia nos jornais, né, nos veículos da época. Era em anúncios de compra, venda, aluguel de escravo, Classificados, né? É, exatamente, esses classificados, ou em editoriais que reproduziam teorias do racismo científico. E aí o Luiz Gama traz essa representação inovadora, traz esse sujeito negro como ser humano nas páginas dos jornais. Estou falando pra caramba já, fala aí tu. não, não, tá ótimo. Tô pirando aqui, tem várias perguntinhas já. Essa obra dele, ela é hoje facilmente encontrada? Ela está publicada ou você teve que, sei lá, revirar muitos lugares aí? Agora já está mais fácil de encontrar, graças ao trabalho da professora Lígia Ferreira, que é professora do Hum, Departamento de Letras da Unifesp, que provavelmente deve ter participado da elaboração daquela questão que me deixou em pânico, né, no primeiro processo seletivo que eu sei. Uhum. fiz. E aí, inclusive, tem aqui um dos livros dela para mostrar, esse aqui, com a palavra, com a palavra Luiz Gama. É Legal. uma coletânea de artigos publicados na imprensa, tem poemas e cartas, né, que o Luiz Gama escreveu também. Esse livro, ele é eu acho que é de 2011, se eu não me engano. E mês Tá, passado ela lançou um livro novo, que ainda não saiu impresso, né? Ele está disponível em e-book, que se chama Lições de Resistência, que traz mais artigos do Luiz Gama, artigos inéditos, inclusive, né, até hoje legal. inéditos para a gente, né? Na época eles foram Sim, sim, publicados, sim, mas que sim. hoje a gente desconhecia. Artigos do Luiz Gama publicados na imprensa. Esse livro aqui tem 19 artigos publicados na imprensa. Esse novo livro tem 62, mas incluindo esses 19 que ela já tinha publicado antes. E tem Uhum. também o Primeiras Trovas Burlescas, de Getulino, né, que foi o livro do Luiz Gama. A professora Lígia também reeditou, né, fez uma Tá edição editado. moderna dele e tal, com a obra poética completa do Luiz Gama. E tem ainda o Diabo Coxo, que foi o primeiro jornal ilustrado da cidade de São Paulo, criado pelo Luiz Gama e um ilustrador Uhum. chamado Ângelo Agostini em 1864. Estou aqui abrindo o meu Tá, guarda-roupa bagunçado, porque o meu guarda-roupa também tem bastante livro no meio. também Eu achei tá que era tudo legal misturado. fazer isso, sei lá, eu achei que era bom. E aí, vou Tá, aqui mostrar também, esse é do próprio Luiz Gama, é uma edição facsímile, que bem tem legal essa os capa. 2 anos dessa publicação. Que demais. E aí ele era o redator principal, né? Um livro que era um jornal de 8 páginas, metade era de textos e metade de ilustrações. Entendi. E como é que você vê, porque eu vi, enfim, pelo material que você me mandou, pelas coisas que eu já li sobre ele e tal, ele não só tinha essas publicações próprias, né, que ele Uhum. fazia e lançava,
como ele também escreveu na província de São Paulo, que é o antigo Estadão, né? Isso. Como é que você vê isso? Porque se era um sistema que era realmente fechado para os negros, né? Como que ele conseguia essas entradas? Você chegou a saber algo sobre isso, a pesquisar sobre isso também? Então, o Luiz Gama, ele era excepcional, né? Então, de fato, o sistema era muito fechado, né? Uhum. Quase o tempo todo fechado para pessoas negras. E algumas pessoas, não só o Luiz Gama, conseguiram burlar esse sistema, né? Além do próprio Luiz Gama, Ferreira de Menezes, um jornalista carioca, José do Patrocínio, outro grande abolicionista, André Rebouças, que era arquiteto e depois se tornou abolicionista, Machado de Assis, o maior escritor do Brasil. E esses homens de letras, né, vou chamar assim, esses intelectuais negros, né, no século XIX, inclusive formaram uma rede de colaboração entre eles, né, Uhum. para conseguir os lugares de destaque, a posição política, a influência que eles tinham na sociedade da época, né, porque hoje em dia a gente conhece pouco Luiz Gama. Ou assim, para você conhecer a história do Luiz Gama, você tem que ir atrás, digamos assim, porque ela não está Tá. nos currículos escolares, etc. Mesmo para gente que fez faculdade de jornalismo, e ele foi um grande Sim, jornalista, a gente nunca estudou Luiz Gama na faculdade, por exemplo, pois é. né? Então, fica meio que por conta de cada um de nós conhecer essas histórias, né? Mas na época, eles foram caras muito conhecidos, né? Tanto que, por exemplo, no enterro do Luiz Gama, 4.000 pessoas foram no enterro dele, que representava, na época, 10% da população da cidade de São Paulo. São Paulo tinha 40.000 Caramba. habitantes. 4.000 pessoas foram no enterro do cara, porque ele foi muito importante e muito reconhecido no seu tempo. Né? Agora, como que ele conseguiu furar a bolha, né? Que foi a sua pergunta. Sim. Luiz Gama, ele foi muito inteligente, ele tinha diversas estratégias. Opa, perdi. Opa, sim, aí sim, assim. Agora não, gente, peraí, não liga agora não. Ah, Então, o Luiz Gama ele tinha diversas estratégias, né? Por exemplo, o fato dele ter se alfabetizado foi um turning point, com certeza, assim, foi determinante para tá. ele se tornar o grande líder político, principalmente, né, que ele foi. Então, a alfabetização possibilitou que ele recuperasse, né, a sua própria liberdade, porque o Luiz Gama ele nasceu livre, mas ele foi vendido pelo próprio pai aos 10 anos de idade como escravo. Aos Caramba. 17, ele se alfabetizou e conseguiu, com isso, reunir provas de que ele tinha nascido livre, provar a própria liberdade, deu área do cativeiro, e aí começou essa grande trajetória política e intelectual, né? Então, primeiro isso. Segundo, os círculos e as pessoas a quem ele se associou politicamente na luta abolicionista, né? E com isso conseguiu construir uma rede, né, de ação política, né, principalmente. Um dos mecanismos que eu acho assim uma das estratégias, na verdade, mais fodas assim que ele usou para hackear o sistema, né, como a gente fala hoje, Uhum. foi a entrada dele na maçonaria. Né, a maçonaria, que é um bang que existe até hoje, né, que eu não vou saber aqui detalhar exatamente o funcionamento da maçonaria, até porque ela é uma instituição masculina, né, só homens se tornam Sim. maçons, mas basicamente é uma associação, né, que é uma rede de apoio mútuo, de colaboração, e que tem também alguns ideais, que as pessoas, né, que são maçons, têm ideais em comum. Né? E o Luiz Gama entrou na maçonaria e usou daquela estrutura, né, daquela estrutura, né, disponível na maçonaria para colocar em prática os seus próprios ideais, mas que não eram deles particular, né? Enfim, eram os ideais da luta abolicionista e da luta republicana. Então, por exemplo, ele usava o dinheiro que era arrecadado, né, entre os maçons para pagar as custas dos processos de causa de liberdade, e mais de 500 processos ele ganhou, e mais de 500 escravizados foram libertados graças à ação dele. Ele também usou essa estrutura, esse dinheiro da maçonaria, para construir biblioteca pública e criar cursos noturnos de alfabetização para ex-escravizados libertos. Então, essa, por exemplo, foi uma forma, né, uma estratégia que ele usou para hackear o sistema e para se tornar essa pessoa importante que ele foi.
Posso mandar beijos Demais. para Claro, pessoas que estão por aqui nos favor. assistindo? À Cá, vontade, à vontade. Trevosa, quero mandar beijos para o Marcelo, quero mandar beijos para Mozão Gabivan. Quem mais está aqui que eu conheço? Aquela, né, fazendo a blogueirinha, mandando beijos. Moisés Patrício, grande artista. Não Demais. conheço. Acho que as outras pessoas são seus amigos. Tão misturados aí na festinha. Não, mas essa história acho que exemplifica muito bem essa questão do racismo estrutural, que está quase virando um termo banalizado, né? Estão quase conseguindo banalizar esse termo, Uhum, mas que a gente teve um exemplo também muito forte, acho que o ano passado, retrasado, que foi o caso do Machado de Assis, quando muita gente descobriu que ele era negro, quando uhum, aquele, eu não sei se foi um artista ou um jornalista, enfim, que recriou a foto do Machado com o tom de pele correto, né? Mais próximo uhum. do que ele era realmente. E o Luiz Gama também passa por isso, até por onde você falou mesmo, que a gente que é jornalista, tudo bem que o ensino de jornalismo hoje em dia, principalmente, ele quase não tem nem aula de ética mais, né? Tudo bem. Mas a gente não estudar Luiz Gama numa faculdade de jornalismo brasileira é muito grave, né? Até por conta da sua história, é tudo isso. Esse é o tal do racismo estrutural, né? Que as pessoas, que a gente fala tanto, enfim. Exatamente. É, No caso, por exemplo, então, são duas coisas que eu quero comentar, porque bugou meu cérebro aqui, as duas coisas ao mesmo tempo. É, É, a gente não estudar Luiz Gama na faculdade de jornalismo não tem outra explicação senão racismo e apagamento histórico, porque, uhum, veja, o jornal que ele criou é mencionado, né? O Diabo Coxo, criado em 1864, é mencionado. Só que quando a gente aprende isso, e o que é registrado nos livros mesmo, é assim, o jornal foi criado pelo caricaturista Ângelo Agostini. Se omite o nome de Luiz Gama, coloca a obra do cara lá, pior registra a ainda. obra do cara, e omite o nome dele. Então, assim, não vejo outra explicação para isso que não seja racismo e apagamento histórico, né? Então, essa é uma coisa. Outra coisa é, fazendo uma comparação, né, entre Luiz Gama e Machado de Assis, nesse sentido das pessoas descobrirem que o Machado é negro e sequer teriam ouvido falar de Luiz Gama, né? A não ser que a gente faça esse barulho, esse griteiro que a gente está fazendo, né? É, Em relação ao Machado, conseguiram branqueá-lo, digamos assim, e entre aspas. O que eu quero dizer com isso? Como na obra do Machado de Assis, ele não se enuncia negro, né? Machado, Hum, ele, assim, para mim é o maior escritor do Brasil, tem livros incríveis, histórias fantásticas, o jeito que ele escreve é insuperável, mas ele não traz um demarcador racial sim, enunciativo, entendeu? Tipo assim, lendo a obra dele, você não consegue, assim, perceber que é de um autor negro, digamos assim, vou falar ok, grosseiramente, ok. tá? Ao passo que, e o Luiz Gama, nos textos dele, ele se apresenta como negro, ele deixa várias marcas literárias que você percebe, você reconhece que a voz que está emanando ali daquele discurso é de um autor negro. Então, não dava para branquear o Luiz Gama, como fizeram com Machado. Aí, o que fizeram? Tornaram ele um interdito, um tabu. Pararam de falar sobre esse cara, apagaram o nome dele, entendeu? Foram Sim. estratégias diferentes, né, que a branquitude usou para produzir epistemicídio, né, que é um termo do Boaventura Souza Santos e que a Sueli Carneiro trabalha na tese dela também, que é o apagamento histórico sistemático dos saberes e dos produtores de saber ligados a determinada etnia, determinado grupo, etc. E nesse caso a gente está falando de nós, pessoas negros e negras, né? Então, ou tentam apagar a nossa negritude, ou quando não conseguem, cancelam a pessoa, né? E é isso. Exatamente. Exato. E é muito doido ver que semana passada saiu Memórias Póstumas de Brás Cubas em inglês, foi lançado em Nova York semana passada e esgotou. Já não tem mais ninguém. É muito doido isso, é muito, muito maluco. Cíntia, o seu tempo já está acabando, infelizmente, mas Uhum. eu queria falar sobre a questão das lives que estão rolando, então, né? É uma série de lives Sim. na página da Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, né?
Você, Exato. pelo que eu vi, você participa ativamente mais da última, né? Do Isso. último dia, que o tema é Luiz Gama, uma luz sobre o blackout histórico, que é um termo Esse é o que eu tema de achei hoje. espetacular. Ah, esse é o de hoje. Isso, Ah, esse é o entendi, tema de entendi. hoje. Isso, hoje 18 às 6 horas. horas, 18 horas, isso, às 6 horas. Vai Entendi, ser com entendi. Oswaldo Faustino, que é um grande escritor, um grande jornalista, e que tem um livro para adolescentes chamado A Luz de Luiz, em que Hum. é uma história ficcional, em que ele conta a história de Luiz Gama e fala um pouco sobre o contexto da época também, né, segunda metade do século XIX, porque os adolescentes, tipo, fazem uma viagem no tempo e vão conhecer o Luiz Gama na época dele, né? Hum. E aí, Legal. então, ele conta essa história no livro. É, Isso é hoje. No domingo, e o Flávio Carrança, que é o coordenador da COGIRA, né, dessa Comissão de Jornalistas pela Igualdade Racial, Uhum. que vai entrevistar o Oswaldinho, e eu já estou chamando de a live do século, assim, tipo, porque eles são minhas duas principais referências, assim, de jornalismo e de militância antirracista, então, tipo, vai ser muito foda. A gente pode falar palavrão nessa live? Já falei vários, né? Pode, não tem problema não, tá tranquilo. Então, essa vai ser hoje. No Essa é a de hoje. domingo, Tá. essa é a de hoje, isso. Domingo, às 4 da tarde, vai ter uma live com a professora Lígia Ferreira, que foi essa que eu citei, que tem essa obra arqueológica, né, em cima dos textos do Uhum. Luiz Gama. Ela é a professora que vai nos arquivos, e a pesquisadora, né, que vai nos arquivos e resgata esses textos, e não só isso, mas também pensa sobre eles, pensa sobre Luiz Gama, e tem diversos artigos e ensaios dela publicados, né, sobre a obra do Luiz Gama. Então a live dela vai ser no domingo, às 4 da tarde, com a Tá. Claudinha Alexandre apresentando, uma jornalista brilhante, queridíssima nossa também. E aí, na outra quinta, na quinta-feira da semana que vem, dia 25, vai ser a minha live. Eu vou falar um pouco Entendi. sobre os resultados da minha pesquisa, né, e sobre essa voz negra na imprensa, que foi Luiz Gama. E quem vai conversar comigo é o Guilherme Soares Dias, que também é jornalista da comissão. E aqui no Instagram ele é mais conhecido como Guia Negro. Legal, conheço, sigo, muito bom. E no caso dos seus estudos, né, do seu mestrado que você está concluindo, essa questão de quarentena, acho que de repente para um mestrado, que é uma questão mais de pesquisa e tal, acaba não influenciando tanto? Você teve que atrasar alguma coisa ou não? Na verdade, influencia. Por É, quê? Porque as bibliotecas estão fechadas. Então, eu não sim, estou tendo acesso a vários livros que eu precisava consultar nesse processo. Aí, entendi. mês passado, eu fiz uma compra de 10 livros, comprei 10 livros pela internet, o que eu, felizmente, graças a meu pai Oxóssi, nesse momento, tive possibilidade de fazer, comprar 10 livros de uma vez, mas nem todos os alunos de Uhum, pós-graduação têm, né? sim, Mas, além disso, mesmo com esses 10 livros, não é o suficiente. Tem alguns, principalmente porque tem alguns que não estão disponíveis, sabe? Tipo, tem tá, tese, por exemplo, a tese da professora Lígia, a tese dela de doutorado, ela defendeu na Sorbonne e tem uma cópia aqui na biblioteca da USP. E não tem digital. Tipo, quando ela defendeu, tal, não tem isso digitalmente. Eu sim, preciso ir lá na biblioteca consultar. E essa biblioteca está fechada, entende? Eu não estou mais fazendo disciplina, né? Eu já cursei todas as sim. disciplinas, que eu já estou no final do mestrado. Mas quem tem disciplina para cursar? Algumas foram canceladas, outras estão sendo online, e aí não é a mesma coisa, porque elas não foram preparadas para ser nesse formato EAD, nesse formato ensino à distância. Então, sim, a gente está tendo bastante prejuízo na pós-graduação por causa da pandemia também, fora que as pessoas não estão bem, assim, emocionalmente, né? Uhum, Então, uhum. saúde mental, essas coisas todas. Já ninguém era muito normal lá naquela USP mesmo, né? E assim, agora então, filho, tá barril dobrado, sabe? E aí é Olha. isso, né? A gente está assim tentando sobreviver, né? Vai dar tudo assim. A gente acha que vai dar certo no final, mas está assim com bastante, sei lá, incertezas e instabilidade nesse momento. Não, é verdade. É que eu tinha pensado mais nessa questão de aula, de presencial, mas é verdade. Uhum. Tem muito conteúdo, né, que ainda está offline, que ainda precisa de um Isso, tratamento digital, tem muita coisa, né? A gente se esquece exatamente. desse detalhe, né? É complexo. Principalmente quem pesquisa documentos, né, que Sim, precisa ir em arquivos públicos, essas coisas. Então, tem muita pesquisa que está parada, que os pesquisadores não estão conseguindo continuar mesmo. entendi, entendi. Cíntia, muito obrigado, viu, por ter Obrigada a topado. você, querido. Adorei, adorei, adorei.
Amém. Vamos Bom então agora ver o bom te filme do reencontrar. Ravengar. Estou ansiosa. Muito bom te reencontrar. Sempre te sigo aí, sempre vejo aí o que você está aprontando aí vida fora. E vamos ver depois da pandemia para a gente, né, tomar um suco de laranja. Com sabor morango de Atibaia. Então tá bom, querido. Obrigado. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, Valeu. galera. Obrigada. Aê, muito bom. Essa foi a Cíntia. Vamos remover Cíntia. Muito bom, né, gente? Pois é, mestrado, né, pesquisa. Olha como isso é importante para a história do país. E, infelizmente, tem muita gente que renega isso, né? Que deixa isso de lado. E não só deixa de lado, como prejudica, né? Faz ações que tornam inviável esse tipo de coisa, né? De estudo e de ensino, etc. Mas muito bom. Obrigado, Cíntia. Vamos seguir, vamos seguir, vamos seguir. Agora vamos ver, vamos pescar Abu Jamra. Abu Jamra está aqui. Já achei. Primeiro toque para André. Segundo toque para André. E aí, meu? Maurinho, Fala, Bu, como é que tá, meu? tô bem, né? Tô sobrevivendo, refletindo, fazendo live, conversando, fazendo música, tentando entender. Tô aqui na Santa Cecília, né? Na Tô Rua da ligado. Santa Casa. Então, tipo, tá estranha a parada aqui, mano. Tá estranha. Pois Tô é, tendo deixa. alguns percalços, assim, É, do meu videoclipe do Alma Não Tem Cor, que eu lancei, né? 25 anos. sim. Tô tendo alguns probleminhas, algumas reflexões. Está sendo muito legal eu ver esse movimento todo que está tendo. Assim. Está sendo muito forte Uhum. e, ao mesmo tempo, está sendo muito difícil eu entender umas coisas também que... graças a Deus, eu estou lendo esse livro aqui que eu estou apaixonado, meu. Qual que é? Tá ao contrário. Ah, que é o contrário. É Djamila Ribeiro, Pequeno Ah, Manual sim. Antirracista. Aliás, O livro mais bem... é o livro mais vendido do Brasil atualmente. Mas esse livro tem que ser lido por todos os branquinhos de olho azul como eu, assim, sabe? Total. Primeira coisa que o ano passado eu... Bem, oi, né, cara? Você que me pergunta as coisas, eu vou falando, assim. Não, vamos, Oi, é né? isso. Vamos nessa, Você tá Duque. É bem, sempre cara? assim. Tamo bem, tamo nessa aí, né? Em casa aqui com os CDzinhos aqui de companhia e tal, e é isso aí, né? Vamos nessa. E, Legal. cara, você citou o clipe aí, cara, ficou muito legal, tanto a versão, né? Uma música totalmente renovada, sintonizada com os tempos atuais, com a mesma mensagem, que também é super sintonizada com os tempos atuais, e a edição ficou muito boa, né? Como é que foi esse processo? Eu vi que você recebeu vídeos, né, de pessoas. Como é que foi isso aí? Eu chamei os meus fãs mandaram por WhatsApp mesmo, por e-mail, a mensagem, né? O diretor é um menino que trabalha comigo desde 2004, desde o Infinito de Pé, que é o Juliano Scan, Sim, junto comigo, e a gente editou. Aí tem um convidado muito especial, que é um rapper de Burkina Faso, que o Aguinaldo Roca, meu irmão, agente, produtor, que puxa minha cordinha quando eu vou para Plutão, ele puxa para eu voltar para a Terra. E ele conseguiu esse cara, né, junto com o Bruno Boulet, que é um amigo da gente francês. E aí ele canta em francês, faz um rap em francês, é muito bonito. E tem as meninas do Perota Xingo, são duas meninas muito famosas da Argentina que já cantavam O Alma Não Tem Cor, né? Que achavam que era do Zé Cabaleiro, depois descobriram que era meu, depois a gente ficou sim. amigo. E muitos amigos queridos, né? E é muito... Desculpa. Peraí, só um Opa, pouquinho. deu uma travadinha aí, deu uma travadinha de leve, voltou. Voltou. Enquanto Peraí, isso, vou tô tomar meu ligando suco de aqui. laranja. Ó, essas pessoas que ficam ligando para os meus convidados durante a live, olha, eu Desculpa. eu vou dizer. Eu tô na live. É, E o pior é que foi o Aguinaldo. do clipe Alma Não Tem Cor. Bem, mas aí... Não, aí o que eu É, tava falando? Ah, então. E aí o pessoal fica me chamando de Abustradamus, né? Ou Nostrabus. Porque o mundo, aquela música, sim, o mundo é pequeno pra é, caramba.
Se você for ver a letra dessa música, é exatamente o que está acontecendo agora. Eu fiz 91, velho. O mundo é vermelho na China, né? O mundo é azul lá de cima, o mundo é vermelho na China, o mundo está muito gripado, o açúcar é doce, o sal é salgado, o mundo caquinho de vidro, está cego do olho, está cego do ouvido, o mundo está muito doente, o homem que mata, o homem que mente. Cara, é o que está acontecendo agora. O Alma Não Tem Cor, eu fiz em 90, quando acabou Mulheres Negras. Eu vi uma matéria do Escovo e a Máfia no jornal. Eu fiz essa música. E aí eu chamei. E aí tem uma história que me incomoda um pouco. Bastante, na verdade. Aliás, esse livro da Djamila está me ajudando bastante nisso. Cara, quando eu fiz essa música, pô, olha, eu tinha uma banda chamada Os Mulheres Negras. Né? Eu fiz um disco chamado O Infinito de Pé, que tinha uma música chamada O Olho Azul. Meu olho azul é o negro diluído. Cara, eu nasci numa família, o filho do Ravengar, né? A queridíssima. Eu nasci numa família que me deu uma liberdade que, na década de 70, na época da ditadura, que poucas famílias deram para as crianças. Por isso que eu sou esse menino, eterno menino, né? Que acredita em tudo. E me deram uma liberdade. Então, assim, as bichas velhas iam lá na minha casa, sabe? Os anão, as putas. A gente era... Nunca foi, para mim, um problema ser diferente. Ter um anãozinho, ter um chinês, ter um negrinho, um negrão, uma preta, uma bicha maluca, atores maravilhosos. Nunca foi um problema para mim, cara. E nunca foi um problema. Entendeu? Isso foi super natural. Tanto é que desde pequeno eu não entendo por que a gente fala outras línguas. Eu não entendo por que se tratam pessoas diferentes. E essa música eu fiz em 90. Porra, Alma Não Tem Cor. Eu fiz com o maior amor do mundo. Eu não fiz pra me... Ou pra... Né? E aí, o que é foda é porque assim, eu sou do candomblé, Maurão. Você me conhece. Eu sou do candomblé. Entendeu? Eu acredito em reencarnação. Eu acredito que eu já fui negro, que eu vou ser um gato, que eu vou ser uma abelha, que eu vou ser um padre jesuíta. Eu acredito. O que eu posso fazer? Então, para mim, quando eu fiz essa música, eu quis dizer para as pessoas que a gente é igual. Mesmo na diferença, a gente é igual. A gente é super diferente, mas a gente tem que viver na diferença. A gente tem que viver. Eu sou filho de árabe com italiano. Meu bisavô italiano casou com uma negra da Bahia. Minha bisavó era negra. O meu outro avô era português, que casou com uma francesa. A gente é misturado. E isso não é religião. A diferença une o ser humano. Ela não desune. E é muito difícil viver na diferença. Muito. E aí eu chamei o Russo do Baiana System, que é meu irmão, né? O Russo, eu sou apaixonado por ele para cantar. Ele aparece no clipe e ele postou. E aí, cara, veio muita crítica. Mas muita crítica. Pra assim, o que esse carinha aí tá falando? E eles têm razão. O pior de tudo é que eles têm razão. Porque um homem branco de olho azul não pode chegar no dia da consciência negra, que nem o ano passado fez, e colocou Alma Não Tem Cor. Hoje eu entendo. Eu tirei o ano. Esse ano me chamam de Abustradamus porque, cara, eu juro por Deus, eu ia lançar o disco, o clipe, no dia que aconteceu o negócio em Minneapolis, velho. E eu fiz essa música em 90. Eu fiquei com uma dorzinha aqui no coração, liguei pro meu pai de santo, falei, pai de Smi, e aí? Ele falou, meu filho, espera, não tá na hora de lançar. Espera até o dia 13. Lancei no dia 13. Mesmo assim, estou sendo criticado. O que eu acho... E eu não acho ruim ser criticado. Eu não acho. Me machuca. Me machuca. Me machuca. Porque eu sou negro. Eu fui abençoado no candomblé. A minha alma é negra também. Só que acontece uma coisa muito louca. Existe cor para quem não vê. Porque a beleza não é o que a gente vê. A beleza é o que a gente não vê, Mauro. As coisas bonitas são as coisas que a gente não enxerga, né? Então, eu estou numa dicotomia, eu estou numa angústia, uma tristeza de ser... Às vezes eu estou sendo... e o pior Aliás, pediram para repetir o nome do livro. Pediram aqui nos comentários. As pessoas têm que conhecer Djamila Ribeiro. As pessoas têm que conhecer... Pequeno Manual Antirracista,
da Djamila Ribeiro. É maravilhoso esse livro. Esse livro Cara, tem uma parte do livro aqui, tem uma coisa que ela fala que é muito maravilhosa, que ela fala assim... Olha só o que ela fala, que eu vou dar uma... Ó, portanto, numa discussão sobre racismo, dizendo, mas eu não sou racista, o que está em questão não é um posicionamento moral individual, mas um problema estrutural. A questão é que você está fazendo ativamente para combater o racismo. Uhum. Então, mesmo que uma pessoa pudesse se afirmar assim como não racista, o que é difícil, né? Então, a primeira coisa que você fala assim, eu não sou racista, você está sendo racista quando você fala isso. Se você não tem a... Entendeu? Total. É muito complicado, cara. Só que assim, eu luto por isso, meu. Eu luto muito por isso. De alguma forma, me dói muito. Sim. Me dói muito, Sim. muito. Mas o que eu posso fazer? Olha a puta cara de alemão. Eu falo em russo falso. Né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso continuar fazendo a minha arte. E aí, o que aconteceu nesse momento todo é que eu estou muito sozinho aqui, pensando sobre as diferenças. Eu acho que é bonito o que eu falo. Vamos aprender a viver na diferença. A diferença é legal. As pessoas até entendem um pouco, né? Tal. Mas o problema é que existe uma outra coisa além da diferença que eu estou me fudendo para descobrir. Eu falo palavrão também. Eu estou me fudendo para descobrir como é que a gente pode resolver, que não tem a ver com diferença, tem a ver com incompatibilidade. Por exemplo, um suco de laranja com gosto de morango é incompatível. Morango com suco de laranja é incompatível. Um alfinete com uma cenoura é incompatível. Mas acontece que quem criou o mundo, para mim foi o Lorum, para outros foi Deus, para outros foi Shiva. Ele me colocou no mundo junto, ao mesmo tempo, no mesmo tempo, com o Eduardo Bolsonaro, que é incompatível comigo. Só que se eu matar o Eduardo Bolsonaro, o Flávio Bolsonaro vai me matar. Se o Flávio me matar, meu filho vai matar o Flávio. Então, e vai continuar esse ódio. E ódio, Mauro, não tem fim. Ódio não tem fim. E o Martin Luther King falava, cara, não adianta a gente lutar com ódio no coração. Não adianta a gente querer matar o outro. Eu tô com raiva. É óbvio que eu tô com raiva desse governo. É óbvio que eu vi meu pai ser torturado na ditadura. É óbvio. Mas não adianta a gente querer dar porrada. A gente tem que ser inteligente. Agora, você me pergunta como que faz isso? Eu não sei. Eu acho que um pouco que a gente está fazendo ajuda. Eu fazer uma música bonita ajuda a passar amor para as pessoas. Sim, verdade. Aliás, esse lance que você falou, né, de você vai matar um, tem nesse disco aqui, tem essa música Maria Inês, né, que fala sobre isso também, né, que é exatamente essa história, né, um matou o outro, e o outro vai vingar, e o outro vem, e aí não acaba nunca. Maria Inês. Total. Sim. Não acaba nunca, né? No caso da Maria Inês, ela se mata para não morrer no final. Mas tem uma música no meu disco Infinito de Pé, que chama Odarro, que eu falo até uma frase que o Gandhi falava, assim, né? Olho por olho, dente por dente, balela. Sim, total. Porque o homem vai ficar cego e banguela. Claro. Né? Esse papo da olho por olho que os árabes... Eu sou descendente de árabe, né? Não, olho por olho, dente por dente. Cara... É muito delicado essa posição, né? Eu não estou me sentindo muito bem em relação a essa coisa. Eu estou lendo o livro, relendo o livro, conversando com os meus amigos, né? Eu estou num grupo da Democracia pelo Esporte com o Casagrande aqui, que está muito grande. A gente tem feito coisas muito bonitas, mas mesmo assim é muito difícil estar ali dentro, entendeu? São opiniões muito nessa questão ao mesmo tempo querendo a mesma coisa, né? O mundo está muito complicado. Eu entendo. Aliás, quem está bem tem algum probleminha também. Então tem níveis, né? Tem diferentes níveis, né? Mas eu acho que essa questão da alma não ter cor realmente é delicada, porque quando você faz uma música, você é um artista, você sabe disso melhor do que eu, do que quem está vendo aqui. Essa música, como ela vai sobrevivendo ao tempo, ela vai ganhando vários contextos diferentes, né? Então, cada um que ouve, em cada época que ouve, vai ouvir de um jeito. Você fez de uma maneira... Se ligaram de novo?
Você, quando fez a música, né, você deu sua visão poética Aí, sobre a coisa, você, né, quis unir, né, você quis agregar estão tudo, me né? ligando pra Só que caralho, cara. hoje, eu vejo muito em rede social isso, eu trabalho com rede social, estou online o dia inteiro, para o bem e para o mal. Eu vejo muita gente usando esse discurso da alma não tem cor como uma forma de dizer, mas por que que tem cota? A alma não tem cor, todo mundo igual. Então, eu imagino a dificuldade na sua cabeça nesse sentido. Não é o que você quis dizer, mas quem chega na sua arte não te conhece, não sabe do contexto. Então, é uma zona mesmo, é uma bagunça. Exatamente. Então, eu vejo nesse sentido, assim. É, é. Dói, sabe? Dói. E eu Sim, entendo também esse outro lado também, eu entendo. Aí lá no Russo, lá no Instagram do Russo, tem um monte de gente falando assim, Uhum, tá errado uhum. falar isso nessa hora. Aí eu não gosto muito de discutir, Sim, mas eu coloquei é, só, pessoal, é, é. desculpa, eu fiz isso em 90, Total. 1990. E é claro, que fala assim, mas 90 era a mesma Uhum. coisa. Não, não era, mas só para eles entenderem, meu, os caras não sabem que eu toco atabaque em terreiro há 20 anos, entendeu? Sabe? Eu não sou negro nessa vida, né? Eu não sou negro. Tem uma música minha que fala, Uhum. eu não sou, então eu Sim. tenho que aprender. Eu também estou aprendendo. Esse livro eu vou falar sempre desse livro, cara. Tudo bem que ele é o mais vendido, mas ele é muito importante para as pessoas lerem. É muito importante, principalmente as pessoas que falam, eu não sou racista. Já é um Uhum, começo. Você uhum. falar não é racista, se você não é negro, e se você não sabe o que eles passam, o que eles passaram e o que eles estão lutando, você é racista. Entendeu? Então tem que tomar muito Sim, pô. cuidado. Para mim seria muito mais fácil fazer músicas mais infantis, porque eu sou. Mas assim, Claro. eu sou que nem meu pai, né? Eu sou um provocador, né? E eu quero provocar para a gente melhorar, cara. Eu quero melhorar esse mundo, cara. A gente tem que melhorar esse mundo. Hoje em dia, ontem eu fiz uma reportagem. A Roberta Martinelli me entrevistou, a fofa da Roberta. Ela perguntou para mim assim: Abu, eu sou um pouco pessimista, mas não tem muito jeito, né? Olha, eu sou um pouco pessimista também, mas eu acho que tem jeito, cara. A Uhum. forma com que a gente está vendo o mundo hoje, Mauro, já mudou bastante coisa. Quem que tem 8 calças jeans, por exemplo? Né? Para que você tem 8 calças jeans? Quando acabar a pandemia, e uma hora vai acabar, é impossível a pessoa ser egoísta do jeito que tem sido. Entendeu? Será que se ela voltar a querer ser Uhum. egoísta do jeito que ela é, ou que ela quer, meu, mesmo assim, não vai, já vai mudar, já vai ter Claro. mudado tudo. Não vai voltar ao normal, vai para frente. Então, eu acho que é muito complicado o ser humano não mudar dessa vez, entendeu? Tem que ser para melhor, não tem como. E eu acho que a gente tem que aprender a viver na Uhum. incompatibilidade. Porque se colocaram a gente aqui no tempo, no mesmo lugar que pessoas incompatíveis com você, não adianta você querer matar essa pessoa. E a gente tem que botar na cabeça dessa pessoa que a gente tem que viver do lado dela, do Uhum. jeito que a gente quer, não do jeito que ela quer. E isso é que é o mais complicado, né? Porque não existe só a igreja evangélica, existe o Total. Umbanda, o Candomblé, o Taoísmo, né? A igreja católica. Não existe só rock and roll, existe o bolero, Total, total. existe o heavy Eu metal, né? vi, mudando um pouco Né? de assunto, mas É não isso, cara, também, eu vi uma existe. E informação a numa gente vive no pesquisinha aqui mesmo que eu fiz tempo, antes de então falar com tem que você, que a gente respeitar. nunca falou sobre isso, queria até confirmar. Você foi músico no Hip Hop Cultura de Rua, é isso? No primeiro disco de hip hop do Brasil? Eu vi você na ficha técnica ali. Foi. Assim, eu comecei. Na década de 80, quando começou essa brincadeira toda aí, eu tive uma banda de rap, chamava O Gorro, Uhum, porque o vocalista usava um gorro, tinha que dar nome, era um festival no Teatro Mambembe. Eu produzi uma banda chamada Código 13, né? Tinha um cara sim. que fez o Blau, que fez o Quatro Letras, né? Um cara que morreu muito novo, morreu atropelado. Né? Eu era muito amigo do Taíde, do DJ 1. Eu participei, né? O Dudu Marotti me chamou para fazer, eu acho que é uma guitarra, né, nesse disco. Eu não sei se eu toquei uma guitarra
eu acho que pode ser até numa música do Código 13. Eu adoro. E eu tô Sim, produzindo o isso que eu ia X, falar, né? né? O X, o rapper, a gente tem uma brincadeira muito bonita. Ele participa de todos os meus discos solos, todos. A gente participa de Que legal. todos. E aí, daqui a uns 12, eu já tô indo pro sexto solo. Daqui mais 6, a gente vai lançar todas só as nossas músicas, né? Eu e o X temos uma parceria muito bonita, muito bonita. E eu tô produzindo o disco dele novo, que ele tá demorando para lançar, eu e o Ota, né, do Submarino Fantástico. Um disco muito bonito, o disco do X. Ele tem um processo de criação muito maluco, né? O X é muito meu amigo. Na verdade, assim, eu sou um pouco o Exu da galera, Claro. assim. Porque o que é o Exu? Até brigaram, o cara falou assim, Exu caveira. Eu falei, cara, Exu é orixá pra mim, cara. O Exu é guardião, é que nem Sim. o anjo da guarda. Mas o que é o Exu? O Exu, ele é um cara que ele transita nos mundos, né? Eu, na arte, como eu faço trilha sonora, eu já fiz 70 longas-metragens, eu transito por todas as áreas musicais e eu quero transitar. Aí tem aqueles músicos que falam assim, não, música e só existe a boa e a ruim. Não, para mim existe música boa, existe a ruim, e eu gosto da ruim também, e eu gosto da boa, e eu também não gosto da boa, e eu também não gosto da ruim. Para mim, eu sou um barulho, eu gosto. Então eu transito, cara. Se botar o Mano Brown do meu Sim. lado aqui, tá tudo certo. Eu sou amigo do Criolo. E se me colocar um cara de música punk, eu gosto também, desde que ele não seja reacionário nem fascista. Ou se colocar um músico erudito, colocar o Rato. O João Gordo é meu amigo. Coloca o João Gordo junto com a Sandy Júnior. Tá? Eu acredito. Entendeu? O Andrés do Sepultura com Sim. Bolero de Ravel e 3 anões pelados tocando harpa paraguaia. Eu acredito e é verdade para mim. Não faço isso porque eu quero ser moderno, quero ser inteligente. Não, eu acredito. Para mim, a vida é um sopro, é um som, cara. Para mim, não tem esse papo de... Né? Então, o preconceito a gente já tem, né? Preconceito já tem. Tem preconceito de gordo, de puta, de bicha, de anão, de gordo, né? O cara que mais sofreu bullying na escola que eu conheço Sem fui eu. limite, né, Dose? Meu apelido era Você falou dessa coisa, né, Porcupine, de que você é um barulho. Tem uma história muito bonita que você Abutre, conta, meu, e que aí é vai. da música Barulhinho, né, que está no Homem Dá, que foi um lance que surgiu na sua vivência religiosa e virou música e virou você, né? Você virou você de novo. Queria que você contasse essa história, que eu acho que é muito bonita. Assim. Tem 8 minutos, mas vamos lá. Então, quando eu tava na vai acabar daqui a pouco, né? A live, né? Quando eu estava na faculdade de música, eu fiz 12 anos que eu composição e regência e não consegui me formar porque eu entrei muito jovem. Aí o Maurício Pereira e eu, Mulheres Negras, a gente já fazia show. Mas teve um dia na faculdade, eu já estou há 20 anos no candomblé, né? Antes eu era da Umbanda. Mas como que eu cheguei na religião afro-brasileira, né, africana, foi de uma forma muito linda, foi uma forma matemática. Eu estava na faculdade e o professor colocou uma música do Prokofiev. Prokofiev, para quem não sabe, é um compositor russo que fez a trilha sonora do Pedro e o Lobo, do Walt Disney. Né? O Pedro e o Lobo, que é um desenho famosíssimo, a música é do Prokofiev. E ele é um compositor russo maravilhoso. E aí eu comecei a escutar uma música que a professora Marília Pini, minha mestra, colocou. E a gente foi uma aula de apreciação musical. Eu comecei a ouvir aquela música e eu falei assim, meu Deus do céu, eu conheço essa música. E nunca tinha ouvido. Sabe aquela coisa de jogar xadrez que você sabe qual que é a próxima peça que você tem que colocar? Eu sabia todas as notas que vinham e eu nunca tinha ouvido aquela música. Aquilo me deu uma emoção. Como se você vai para Notre Dame em Paris, olha para aquele negócio assim, eu já estive aqui, aquela sensação. Só que foi uma sensação de áudio. Aí eu fiquei maluco com aquilo, mano. Fiquei maluco. Acabou aquela aula e entrou meu professor, Ricardo Lobo, de arranjo de Big Band. Ele ensinava a gente a escrever para metaleira. O cara era muito louco. Ele chegou com um apito, assim. E ele tocou o apito. E ninguém ouviu o som. E ele falou, isso é um apito de cachorro.
quando você usa para caçar lobo lá, sei lá onde, na Irlanda do Meridional, vocês usam. Aí o cachorro escuta, mas o ser humano não escuta. Aí eu falei, como é que é isso, né? Porque a vibração é muito rápida, é muito alta, né? Então, quando a coisa é muito alta, você não escuta. Ou quando ela é muito baixa, muito grave, você também não ouve. E aí, eu tinha acabado de ouvir uma música que eu já conhecia, que eu nunca tinha ouvido. Isso antes de entrar no espiritismo, né? Aí ele falou, e cor também, tem cor que a gente não vê. Aí, e a gente também, a gente é célula. A gente vibra também. Você tem uma nota, André. Você tem que descobrir qual é essa nota. O planeta tem uma nota. A gente vibra. Aí eu comecei a falar, caramba. E meu pai é ateu, minha mãe é ateu, meu irmão é ateu, ninguém é religioso na família. E eu acredito em duende, eu acredito em fada, eu acredito em tudo, alienígena. Eu acredito em tudo. Cabala. Quando eu estava solteiro, uma das poucas vezes que eu fiquei solteiro, que eu já casei 5 vezes, quando é paquerar menina, eu falava assim, qual é o seu signo? Ai, você gosta de signo? Já dava fora. Eu gosto de signo, eu gosto de fada, eu gosto de duende, eu acredito em tudo nesse negócio. Mas o que eu tava falando? Daí eu falei assim, cara, se tem som que a gente não escuta, se tem cor que a gente não vê, deve ter gente que a gente não vê, por causa da vibração muito rápida. Foi assim que eu cheguei no espiritismo. Aí eu fui ver o Kardec, achei bonito demais. Taoísmo, muito legal, né? Não era minha porque eu acho que uma religião tem que ter a ver com você. Entrei na Umbanda, gostei, mas também falei, falta alguma coisa. O tal do sincretismo me incomodava um pouco, sabe? E eu até entendi, o sincretismo é muito lindo para quem quiser até estudar porque foi Umbanda. uma questão de sobrevivência São também, Jorge, né? é o sincretismo do Ogum. Isso a gente teria que ter mais tempo para a gente poder falar, mas é muito bonito. Questão de sobrevivência, é muito lindo. Mas aí eu conheci o candomblé. E aí eu tô há 20 anos no candomblé, né? E foi aí, assim que eu cheguei. E aí o Eu cheguei seu por pai causa de do santo som, falou mais uma coisa, que né? o seu nome Por de causa da santo, né? Não vibração sei do se som, é né? esse o termo, Né? significa barulho, né? É isso. Meu nome Demais, demais. meu nome de santo é Shirian. E o significado de Shirian na nossa língua do terreiro é um barulho. Então eu sou praticamente um barulho. E uma coisa muito legal é que eu aprendi a falar Demais. com 4 anos, mas eu já tocava com 2. Então a música para mim veio antes da fala, entendeu? É muito louco isso, né? Eu tenho uma coisa que os americanos chamam de curse, né? De maldição, que eu mudei para boa audição, porque assim, eu escuto tudo. Eu estava vendo um filme com a minha ex-mulher, a Dani, a mãe do Pedro, lá no Festival de Gramado, uma vez a gente estava vendo um filme chamado Filho da Noiva, um filme argentino lindo, 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 lindo. E aí tava, a mulher tinha Alzheimer e o pai ia convidar ela para casar de novo e estava tocando uma orquestra muito linda, e tinha um violino desafinado dentro de 80 violinos afinados. E eu consegui ouvir. Aí eu olhei para ela e falei assim, tava todo mundo chorando no cinema. Eu olhei para ela e falei, Dani, o violino tá... Vai tomar no cu, hoje. Começou a chorar. Eu atrapalhei. Eu tenho esse problema, porque eu escuto o peido do... Você falou do Bacurau, né? Que vai ter o Bacurau. Cara, o Bacurau... E é muito difícil assistir um filme em que eu não analise a trilha, o som do passarinho que tá... Não. Quando eu consigo ver um filme sem me... Aí o filme para mim me pega. O Bacurau foi um deles. O Delicatessen. Você conhece esse filme, Delicatessen? É o mesmo diretor. Eu tô aqui só nos meandros. Bicho, obrigado, viu? Né? Obrigado. Ufa, foi legal essa entrevista. Só que você não entrevistou nada. Eu falei, tenho mais assunto aqui. Eu tinha assunto aqui para mais 2 horas, mas, bicho, é isso. A sua história é muito importante, sua história é muito bonita e do jeito que você conta, fácil, né? Não. Tem, bicho, tem umas lives aí que eu vou precisar entrar agora profissionalmente falando. Então, eu ficar quietinho e responder rápido. Se você quiser continuar, não sei se você tem coisa depois, tem? Qual? 8 e 8.
Ah, você falou de um É. monte de live, mas você não falou da minha live que tem hoje, às 8h08 da noite. É uma live. Tem um palhaço chamado Kerouac. E a gente faz uma live, nós dois, que a gente não fala Muito em bom. português, a 8 gente e só 8 fala em então. outras línguas e canta em Demais. outras línguas. Obrigado, viu? E as pessoas não Obrigado. O Instagram vai podem. desligar na Elas nossa têm que cara. ir, mas Foi elas não vão ótimo. O entender Instagram vai nada. desligar na Isso é nossa bonito. cara agora. Ele é assim. Depois eu te mando o Ele... link aí. Tudo de bom, cara. 8 Se horas e cuida, 8 viu? minutos. É. Obrigado você, mano. Até. Foi legal? Muito